O cofre histórico. Imagine que você é um monge vivendo em um monastério isolado na costa da Inglaterra no ano de 793 d.C. O nevoeiro da manhã começa a se dissipar, revelando formas esguias deslizando sobre as águas cinzentas do Mar do Norte. À medida que essas embarcações se aproximam, você não vê apenas barcos, você vê monstros. Cabeças de serpentes e dragões de madeira, com olhos arregalados e dentes à mostra, parecem flutuar sobre as ondas, avançando em sua direção. O pânico que se instalou na Europa medieval não foi causado apenas pela força dos guerreiros nórdicos, mas pela imagem sobrenatural que eles projetavam através de sua engenharia naval. Bem-vindos ao Cofre Histórico. Hoje, vamos investigar um mistério que vai muito além da estética. Por que, afinal, os vikings usavam barcos com cabeças de dragão? E por que o motivo real por trás disso pode ser muito mais estranho do que qualquer mito que você já ouviu? Para começar nossa investigação, precisamos desconstruir a imagem popular. Nem todo barco viking tinha uma cabeça de dragão. Os nórdicos eram mestres da classificação naval. Eles tinham os knarsas, barcos de carga largos e pesados, e os longships, ou navios de guerra. Mas os verdadeiros reis dos mares eram os drekar, que literalmente significa dragões. Estes eram os navios de elite, reservados para chefes e reis. Mas aqui está o primeiro detalhe revelador que as crônicas históricas muitas vezes omitem: aquelas cabeças de monstros não eram parte permanente da estrutura do navio. Elas eram encaixáveis e removíveis. E existia uma lei rigorosa sobre quando elas podiam, e quando nunca deveriam, estar visíveis. Vamos olhar para o Código de Leis da Islândia Antiga, conhecido como Gragas. Nele, existe uma ordem explícita que pode parecer bizarra para um guerreiro moderno. Era estritamente proibido entrar em um porto ou se aproximar de terra firme com as cabeças de dragão montadas nas proas. Mas por quê? Se o objetivo era intimidar, por que retirá-las justamente quando estavam chegando? A resposta não está na estratégia militar, mas na diplomacia com o invisível. Os vikings acreditavam que o mundo era habitado pelos Landvættir, os espíritos da terra. Esses espíritos eram os guardiões das rochas, das florestas e das águas costeiras. De acordo com a crença nórdica, as carrancas agressivas dos dragões poderiam assustar ou enfurecer esses espíritos locais, trazendo má sorte, colheitas ruins ou tempestades para a região. Retirar a cabeça do dragão era, na verdade, um gesto de respeito e paz para com os deuses e entidades da terra que estavam prestes a visitar. Isso nos leva a uma percepção fascinante sobre a psicologia desses navegadores. Para um viking, o mar era um reino de caos, habitado pela serpente do mundo, Jormungandr. Ao esculpir uma cabeça de serpente ou dragão na proa, eles não estavam apenas decorando o barco, eles estavam criando um amuleto de proteção. A face do navio servia para enfrentar os monstros reais e imaginários das profundezas. O navio não era apenas um objeto, ele era uma entidade viva. Nas sagas, os navios recebem nomes como Servo do Mar, Bisonte das Ondas ou Serpente Longa. A cabeça de dragão dava ao navio uma alma, uma identidade que o protegia contra as forças hostis do oceano. A arqueologia nos deu provas físicas impressionantes dessa obsessão. Em 1904, na Noruega, foi descoberto o navio de Oseberg, uma das relíquias mais importantes da era viking. Datado de aproximadamente 834 d.C., este navio de enterro real exibe uma proa que termina em uma espiral elegante, esculpida com figuras entrelaçadas que lembram serpentes. O nível de detalhamento é insano. Aquilo não foi feito às pressas por um carpinteiro qualquer. Foi obra de um mestre entalhador. A análise do navio de Oseberg revelou que a proa e a popa eram desenhadas para parecer que o navio estava, literalmente, serpenteando através da água. Quando os remos batiam em uníssono,
O movimento rítmico dava a ilusão de que a criatura de madeira estava viva, respirando e caçando. Mas e o efeito sobre os inimigos? Não podemos ignorar o impacto psicológico. Quando os vikings atacavam, eles não retiravam as cabeças de dragão. Pelo contrário, eles as mantinham erguidas para projetar uma imagem de fúria imparável. Para os povos cristãos da época, que viam o dragão como a representação literal do demônio e do Apocalipse, ver centenas dessas criaturas de madeira surgindo do nevoeiro era a confirmação de que o dia do juízo final havia chegado. Os cronistas da época, como o clérigo Alcuino de York, descreveram os navios vikings como pássaros de rapina feitos de madeira. O terror visual era a primeira arma disparada pelos nórdicos, muitas vezes vencendo a batalha antes mesmo do primeiro pé tocar a areia. Outro detalhe investigativo que muitas vezes passa despercebido é a cor. Fragmentos encontrados em escavações sugerem que essas cabeças de dragão não eram apenas madeira nua. Elas eram pintadas com cores vibrantes, vermelhos intensos, amarelos e pretos. Imagine o brilho de uma cabeça de dragão vermelha refletindo o sol da manhã enquanto avança sobre as águas. O contraste com o azul do mar e o cinza do céu tornava a frota visível a quilômetros de distância. Era um anúncio de poder. Era o equivalente medieval a um porta-aviões moderno exibindo sua força total. Entretanto, existia um limite para essa ostentação. Quando um líder viking morria, o navio muitas vezes se tornava seu caixão. No ritual de enterro, o navio era arrastado para a terra e enterrado sob um monte de terra, ou queimado em uma pira funerária. Nesses casos, a cabeça de dragão era frequentemente removida ou deliberadamente danificada antes do soterramento. Arqueólogos acreditam que isso era feito para matar o navio, liberando seu espírito para acompanhar o guerreiro até Valhalla. Sem a cabeça, o navio deixava de ser uma criatura de guerra e passava a ser apenas madeira transportando uma alma. A transição da Idade Média para a Era Moderna tentou transformar esses dragões em meros enfeites de contos de fadas, mas para os homens do século IX, a proa do navio era uma fronteira espiritual. Era onde a tecnologia naval mais avançada do mundo encontrava a superstição mais profunda. Eles navegavam em navios que podiam cruzar o Atlântico até a América do Norte e subir os rios da Europa até Paris, tudo isso graças a um design de casco que era séculos superior a qualquer outra coisa na água. E ainda assim, esses engenheiros geniais não ousariam navegar sem o olhar protetor de suas serpentes de madeira. O que essa investigação nos revela é que o sucesso dos vikings não se deu apenas pela força bruta ou pela qualidade de suas espadas ou férreas. Foi a sua capacidade de unir o prático ao místico. A cabeça de dragão era o símbolo de uma cultura que não separava a realidade física da espiritual. O dragão na proa era o comandante, o guardião e o executor da vontade do chefe nórdico. Eles não estavam apenas atravessando o mar, eles estavam dominando o caos com a ajuda de seus próprios monstros. A próxima vez que você vir um navio viking em um filme, olhe para a proa. Lembre-se que aquela escultura não está ali para agradar o público, mas para não ofender os espíritos da terra e para enfrentar os demônios do abismo. A história dos Drekar é uma lição sobre como o medo pode ser transformado em arte e como a superstição pode se tornar uma ferramenta de domínio global. Os vikings podem ter desaparecido, mas as sombras de suas serpentes de madeira ainda assombram as águas da história. Se você ficou fascinado com esse mergulho no simbolismo nórdico, não deixe de salvar esse vídeo para sua próxima conversa sobre história. A Era Viking é um cofre cheio de segredos que ainda estamos começando a abrir. E se você quer continuar desbravando os mistérios do passado, inscreva-se no Cofre Histórico. Temos muito mais para revelar. Salva esse vídeo para nunca mais ver os vikings da mesma forma. Inscreve-se para mais curiosidades históricas profundas e ative as notificações. A história é escrita por quem vence, mas as lendas pertencem a quem sabe interpretar os símbolos. Até a nossa próxima investigação histórica.
Inscreva-se no O Cofre Histórico.